Deixa eu ver as dúvidas da galera aí, Paquito. Tem dúvidas? Tem, ó. O Lourenço mandou aqui. O INCA não recomenda rastreio irrestrito, pois não foi demonstrada redução da mortalidade, além de o método de rastreio expor o paciente a colaterais ainda na fase de diagnóstico. O que é o rastreio? É fazer exatamente essa avaliação que nós estamos dizendo que vale a pena. O que acontece? Sem entrar na questão do INCA especificamente, INCA é o Instituto Nacional do Câncer. Foi realizado um estudo já há alguns anos. Esse estudo ele foi avaliar se fazer esse diagnóstico precoce do câncer de próstata, fazer essa triagem, buscar esse diagnóstico, se isso mudava a evolução do câncer de próstata nas pessoas, ou seja, se as pessoas iam morrer menos de câncer de próstata. Num primeiro momento desse estudo, foi mostrado que não tinha diferença. O problema é que o câncer de próstata é uma doença de evolução lenta. Então, uma avaliação que é feita num período curto de tempo, ela vai inevitavelmente ter um erro, talvez, aí na interpretação, um erro da forma de entender os dados que foram obtidos. Então, veja, eu tenho uma doença que cada câncer tem um tipo de evolução e tem um tempo de evolução. O câncer de próstata é uma doença de evolução mais lenta. Então, por isso que até o Orlando falou, o câncer, quando você diagnostica, ele já tem ali 10 anos de evolução. Então, você pega uma pessoa hoje que não tem câncer de próstata e eu separo, eu vou fazer a avaliação e você eu não vou fazer a avaliação, obviamente que com consentimento, os estudos foram bem feitos nesse sentido. Não é que foi sorteada a pessoa simplesmente sem ela saber. Na verdade, ela tinha ciência que ela não ia fazer, ela foi seguindo e chegou num período, vamos supor aí, de 5 anos ou até de 10 anos e falar, olha, quem fez o rastreio de câncer de próstata não teve uma evolução diferente daquele que não teve, porque provavelmente não deu tempo dessa doença evoluir. Então esse tipo de recomendação, veja, existem questões populacionais, existem questões de política de saúde que estão envolvidas e que acabam impactando nesse tipo de polêmica, tá? O fato é que, assim, com algumas exceções, o INCA, nesse pronunciamento, a minha leitura é ruim, a minha forma de entender esse tipo de informação, ela vai vir de encontro exatamente com aquele homem que vira e fala assim, eu não quero fazer a avaliação porque eu não estou sentindo nada. E deixar de fazer esse tipo de rastreio, mas você vai expor a pessoa a um risco. Olha, a gente não tem esses dados de forma tão categórica assim. Se eu deixar de diagnosticar hoje um câncer de próstata, tudo bem. Se eu diagnosticar um câncer de próstata, talvez num homem que tem 90 anos, possivelmente não vai mudar a trajetória de vida dele, porque esse câncer só veio a se manifestar numa faixa etária muito alta. Mas se eu diagnosticar hoje um indivíduo com 50 e poucos anos com câncer de próstata, dependendo do tipo de câncer de próstata, que tem várias formas. Tem formas mais agressivas, tem formas menos agressivas. Se eu pego um indivíduo que hoje tem um câncer de próstata de uma agressividade maior, com 50 anos, ele é quase certo que se ele não fizer nenhum tratamento, ele vai vir a falecer de câncer de próstata. Porque a expectativa de vida da média da população é acima de 70, 75 anos. Então, veja, ao longo de 20 anos aí de evolução, provavelmente essa doença vai acabar causando a morte dele. E eu não fazer essa triagem implica em pegar esse indivíduo que tem esse câncer de próstata vamos imaginar aí com 50, com 55 anos, e eu simplesmente privá-lo de ter esse diagnóstico. Mas aí quando ele tiver sintoma, ele vai ser avaliado e vai ser tratado. Sim, ele vai ter sintomas provavelmente quando a doença já está avançada, local ou até com, a gente chama de metástases, né? Que são a doença quando células dessa doença se alojam em outros órgãos. Então nós vamos ter um paciente com sintomas de metástase, muitas vezes dores ósseas ou, enfim, uma dificuldade para urinar, mas não pelo aumento da próstata só, mas por causa do próprio tumor, perda de função renal, enfim, de sangramentos, que são situações já bem mais críticas e que
aos 55 anos, se ele tivesse sido avaliado, ele teria sido poupado dessa situação. Então, essa colocação do INCA, e é correta, isso é uma polêmica, de não fazer essa triagem, de não fazer esse rastreio, de certo modo, acaba indo de encontro com o que algumas pessoas desejam, falar, então, tá vendo, eu não preciso passar. Só que, infelizmente, é aquela história, tipo, talvez eu venha até a doença, talvez é melhor eu não saber. Na verdade, essa história do INCA vem de dados americanos, porque como antes do PSA existiam ferramentas muito rudimentares para você fazer diagnóstico e acompanhamento de câncer de próstata. O PSA, por mais que seja falho, foi uma revolução na época que foi utilizado. Então o que acontece? Houve uma situação em que muitos cânceres clinicamente não significativos foram diagnosticados numa época. Então pessoas que tinham câncer de próstata, de evolução lenta, de comportamento biológico mais indolente, né? Então ficou uma grande dúvida se deveria tratar ou não esses pacientes, e alguns deles realmente foram hipertratados, acabaram recebendo tratamentos agressivos para um tumor que não ia evoluir de uma maneira muito significativa. Mas isso é muito complicado. Hoje a gente tem um entendimento melhor da genética do tumor da próstata. Hoje tem ferramentas sofisticadas que não estão acessíveis, infelizmente, para a maioria da população, para identificar os tumores que têm maior agressividade e têm alterações gênicas de vários genes de regulação de ciclo celular, como é o BRCA1, BRCA2, que o pessoal pensa que o BRCA1 é um gene ruim, né? Mas é um gene fundamental para a regulação do ciclo celular. A mutação do BRCA1 e BRCA2 que aumenta o risco lá de câncer de mama e também de próstata. Todo mundo conhece a história da Angelina Jolie, que fez a mastectomia bilateral porque ela tinha mutação nesses genes, né? Mas a mutação que levou ela a tomar essa decisão, que foi polêmica. Até hoje muita gente não concorda dela ter tirado as 2 mamas, né? E depois ela até tirou até o ovário, se eu não me engano. Então, hoje a gente está começando a ter um entendimento mais claro da genética dos tumores, que antigamente não tinha. Então, por muitos anos, houve uma discussão nos Estados Unidos que estavam se fazendo diagnóstico demais de câncer de próstata, que o rastreio aos 45 anos não era adequado, e aí o INCA pegou esses dados. Por isso que o INCA hoje fala isso. Só que no Brasil nunca chegamos no nível dos americanos. A gente nunca teve esse nível de rastreio tão evoluído quanto os americanos. Então, aqui no Brasil é muito mais fácil você pegar um câncer de próstata não diagnosticado, porque a pessoa não fez o acompanhamento adequado, do que ao contrário, você fazer um super diagnóstico de um câncer que não era clinicamente significativo. E hoje tem ferramentas, você pode fazer a biópsia de próstata, e essa biópsia pode ser analisada por técnicas genéticas, o mais conhecido é o Oncotype DX, que aí você vê genes específicos que tem naquele câncer que vai determinar se ele é mais agressivo ou menos agressivo. Porque antes a gente só tinha a ferramenta do Gleason, né, que é um score, de acordo com o nível de diferenciação das células. Então, antigamente, se você tinha um Gleason mais alto, você automaticamente tinha que tomar uma decisão de um tratamento mais agressivo. Hoje você tem essa ferramenta que, junto com o Gleason, você consegue definir se aquele paciente pode fazer uma vigilância contínua, sem fazer cirurgia, com biópsias repetidas, ou se aquele paciente tem que ir para uma radioterapia ou para uma cirurgia radical de próstata. Então houve muita confusão. Eu acho que o INCA pegou essa informação num contexto americano, trouxe para o Brasil, e muita gente está repetindo essa informação do INCA, mas para a nossa realidade eu não acredito que seja o mais adequado. Tá? Eu acho que o Dr. Truzzi falou é exatamente isso. A gente não pode recuar nessa prevenção, mas hoje usar as ferramentas que a gente tem disponível para diferenciar os tumores menos agressivos dos mais agressivos. Mesmo porque esse estudo que gerou toda essa polêmica, realmente ele teve reavaliações subsequentes. E mesmo lá nos Estados Unidos mudou essa... Primeiro veio a recomendação, tinha um grupo lá, que foi um grupo governamental, chamava US Task Force, que recomendou contra mesmo, nessa mesma linha, de não fazer a triagem, não era só para próstata, não. Eles também avaliaram pulmão, ovário, cólon, fizeram uma série de outras avaliações. Mas o fato é que eles se posicionaram inicialmente contra, depois acabaram tendo que dar um passo atrás, recuar. Porque começou a ter realmente casos avançados, diagnosticados em um momento subsequente a essa publicação, e que as pessoas se voltaram contra. Eu fui, de certo modo, orientado a não fazer esse rastreio, agora eu estou com um tumor, meu tumor é avançado, se eu tivesse diagnosticado, sei lá, 5, 10 anos atrás, teria tido uma evolução diferente, e agora eu quero que quem subsidiou esse programa, governo, no caso, o governo americano, arque com o ônus, né, dessa decisão.
além de ter mudado isso daí, tem exatamente o fato de que é uma população diferente, são formas diferentes de lidar. Diferente no sentido de modo de lidar. O americano, ele tem uma leitura, quando você passa uma informação para ele, o latino tem uma leitura diferente, tem uma interpretação diferente, não é simplesmente cultural de cada um, e isso tem que ser respeitado. E ter essa... eu acho que a pessoa tem que ter o direito de saber se ela tem a doença. Ela tem o direito de saber. Então, agora, a partir dali, se vai fazer o tratamento ou não vai, ela vai ter uma orientação. O médico que vai estar, o urologista que vai estar acompanhando esse paciente, esse indivíduo que teve um diagnóstico de câncer de próstata. Então, vamos imaginar um cenário que o indivíduo tem um câncer que é um câncer realmente pouco agressivo. É um câncer indolente, é um câncer que a gente tem dados, nós falamos extremamente bem, a gente tem dados hoje que a gente consegue saber de forma muito tranquila se esse tumor vai evoluir de forma mais favorável ou de forma menos favorável. Se ele tem um tumor que a probabilidade dele vir a ter problemas com esse tumor é muito baixa, então se oferece até a possibilidade simplesmente de acompanhar esse indivíduo. Acompanhar, fazer uma vigilância ativa, você faz um acompanhamento bem regrado, você marca os retornos, os horários, as datas, os exames que vão ser feitos, a avaliação que vai ser repetida ao longo dos próximos anos, e que vão dar uma segurança para esse indivíduo que tem esse câncer de próstata já diagnosticado de seguir apenas com esse acompanhamento. Já um outro indivíduo que tem a mesma idade, que passou nesse mesmo dia numa avaliação e que tem um tumor de uma agressividade maior, ele tem que saber que talvez fazer somente esse acompanhamento vá trazer uma evolução desfavorável. Então a ele cabe sim decidir se talvez, eu concordo em ser operado, eu concordo em ser submetido à radioterapia, enfim, o que seja. Ou, olha, eu não quero, mas é uma decisão, mas ele tem que ter ciência. Simplesmente falar que as pessoas não têm condições de decidir isso, veja, é uma questão de conversar. Se você conversa e explica, a pessoa tem. Ninguém também vira, você teve o diagnóstico agora, toma a decisão neste minuto. Volta para casa, conversa com a sua família, volta de novo em consulta, tire as dúvidas, procure outras opiniões. Agora, ter o direito de saber, eu acho que sim. E ter a privação desse conhecimento, eu não compactuo. Eu acho que impactou muito nos Estados Unidos, porque eles têm uma medicina muito cara lá, e muito tecnológica. Então, mesmo para os padrões de questões financeiras dos Estados Unidos serem favoráveis, eles têm uma medicina extremamente cara que eles não estão conseguindo mais pagar. Até porque é uma medicina defensiva, que o médico pede um monte de exame para evitar processo legal. Então, uma coisa que deve ter impactado é que o PSA é o começo desse funil, né? Então, o que eles queriam naquela época é diminuir o número de PSAs que estavam sendo feitos, porque muito desses pacientes estavam passando por uma bateria de exames caros, né? E estava gerando, em alguns casos, como eu falei, superdiagnóstico, e nunca foi a realidade do Brasil. Então, acho que essa campanha americana também foi para reduzir custo do sistema de saúde deles. Então, eles queriam aumentar a idade de início do rastreio, e também criar dificuldades para fazer isso, até por uma questão financeira, mas isso acabou tendo impacto negativo, né? Porque tudo que é feito nos Estados Unidos tem um impacto muito grande no resto do mundo. E os outros países que não têm aquela realidade que eles têm, então a nossa medicina brasileira, nós sabemos que é uma das melhores do mundo e é muito mais barata do que a medicina americana. A quantidade de pacientes que eu recebo que moram nos Estados Unidos, que preferem fazer acompanhamento no Brasil, tanto por questão de custo, quanto por questão de empatia com o médico. O médico brasileiro é muito mais empático que o americano. E também porque nós temos uma das melhores medicinas, com todas as dificuldades que nós temos aqui no Brasil, nós temos uma das melhores, posso te garantir isso até pela experiência que eu tenho com pacientes internacionais, que vieram de várias nações. Pacientes que moram na Europa, nos Estados Unidos, todos preferem passar em médico aqui no Brasil. E aqui, inclusive aqui no Brasil, eu acho que tem um grande potencial de crescer como turismo médico, por ter um custo bem acessível comparado com a medicina americana e europeia, e ter uma medicina, óbvio, eu não estou falando aqui do pior serviço, do pior lugar do SUS. Eu estou falando que os serviços de excelência no Brasil estão entre os melhores do mundo. E aí, quando o americano descobrir isso, acho que a gente já vai aumentar muito o turismo médico, aquilo que já existe, né, até para cirurgia plástica, mas pode ser estendido para várias outras áreas. Aí. Entendi.